Tudo bem? Você conhece o termo desigrejado? É uma palavra que tem sido usada bastante ultimamente para descrever um fenômeno que tem acontecido nas igrejas evangélicas que se refere às pessoas que um dia foram membros de uma dessas igrejas e não são mais. Não é o mesmo conceito que se usava antigamente do desviado. A pessoa que estava na igreja se afastava de Deus e, consequentemente, saía da igreja. O desigrejado, ele entra num outro entendimento. É daquela pessoa que, por algumas razões, não quer mais frequentar uma igreja. Independentemente da Bíblia dizer isso ou aquilo sobre a prática de não frequentar a igreja, eu quero fazer uma reflexão sobre algumas causas, não com base em uma análise de pesquisa, mas com base naquilo que eu tenho visto ao longo de mais de 20 anos. O que tem levado as pessoas a deixarem a igreja, quererem continuar tendo um relacionamento com Deus, mas distante da comunidade, distante da igreja, não frequentando mais o templo. Primeiro, no meu entendimento, isso se deve à proliferação das igrejas empresa, daquelas igrejas que claramente têm como principal propósito arrecadar. Desde o surgimento do neopentecostalismo, ou para alguns autores, como Paulo Sipierski, pós-pentecostalismo, dando não a ideia de continuidade, mas de rompimento com o pentecostalismo, as igrejas evangélicas no Brasil mudaram muito em relação a usos e costumes, presença na mídia, discurso, teologia e etc. E as igrejas que são classificadas como neopentecostais, né, dentro da sociologia, da teologia, como a Igreja Universal, Igreja Renascer, Igreja da Graça, essas igrejas têm uma forte ênfase na arrecadação, no pedir dinheiro, nas passagens bíblicas que falam de oferta. E isso, se por um lado trouxe muita gente para a igreja, que antigamente se via a igreja, né, com aquele estereótipo, a mulher crente só usava saia, o homem tinha que usar sua roupa social e não podia ter barba e não podia jogar futebol, as igrejas neopentecostais trouxeram muita gente para a igreja. Mas da mesma maneira que as portas de entrada são muito largas, né? Ou seja, muita gente entra, as portas do fundo também são, muita gente sai, muita gente fica ali por pouco tempo. Essas igrejas não. As pessoas não criam raízes nelas. E, e essa ênfase no dinheiro tem afastado muitas pessoas das igrejas. E muitas delas não fazem questão de esconder que esse é o seu objetivo principal. Aliado a isso, dentro não só das igrejas neopentecostais, mas das igrejas pentecostais também, existem os pastores midiáticos, os cantores famosos, que cobram altos cachês e em algum momento essas informações chegam nas pessoas. Então tem muita gente mesmo cansada dessa ênfase de algumas dessas igrejas na arrecadação, no dinheiro, no pedir, e essas pessoas não entendem que essas lideranças estão se preocupando com as vidas, com as almas, em cuidar das pessoas, estão preocupadas com a arrecadação. E isso tem afastado muita gente da igreja. Eu quero ler aqui uma passagem em 1 Timóteo 6,5 que diz assim: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Piedade aqui no grego é eusebeia, que tem o sentido de religião. Então Paulo está dizendo aqui que essas pessoas acham que a religião é causa de ganho, de lucro. E essas pessoas sempre existiram. Mas isso nos Estados Unidos e no Brasil cresceu de uma forma tal que fez muita gente
associar igreja evangélica à arrecadação. Templo é dinheiro. E isso tem sido muito ruim e isso tem afastado muita gente. Segundo ponto também associado ao primeiro é a falta de transparência de muitas lideranças na administração dos recursos, no dinheiro que é arrecadado, nas doações dos fiéis. Muito pastor tem o seguinte discurso: não interessa para você o que nós fazemos com o dízimo, com a oferta, a tua obrigação é dar, a nossa obrigação é administrar. Essa falta de transparência tem incomodado muita gente dentro das igrejas e tem afastado outras também. Eu quero ler aqui uma passagem em 2 Coríntios 8, dos versículos 18 a 21, para nós vermos se essa prática, se esse discurso que fala de falta de transparência, ele tem uma fundamentação no Novo Testamento ou não. Olha o que Paulo diz aqui, 2 Coríntios 8, a partir do 18. E com ele, ou seja, com Tito, enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é ministrada. Pois zelamos do que é honesto não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então as igrejas aqui que doaram uma quantia grande, né? Paulo fala de uma abundância, escolheram um irmão, uma pessoa que era idônea e tinha o prestígio, gozava de prestígio perante essas igrejas, para ele ser companheiro de viagem e acompanhar a forma como Paulo administrava o dinheiro que era doado, para que Paulo não fosse envergonhado, para que Paulo não ouvisse coisas desagradáveis de como ele estava administrando ou suposições erradas. E Paulo diz, porque nós procuramos o que é honesto não só diante do Senhor, mas diante dos homens. Então um homem como Paulo dava sim satisfação de como ele administrava o dinheiro das pessoas. Paulo, que é maior do que qualquer um de nós, fazia isso. Então quando essa liderança não dá satisfação para as pessoas de como o dinheiro é administrado, elas estão agindo com arrogância, elas estão agindo contrariamente ao exemplo de um grande homem que escreveu metade dos livros do Novo Testamento, e isso também tem afastado muitas pessoas da igreja, porque em muitas dessas comunidades não só não se dá satisfação do dinheiro que entra, mas as pessoas percebem muitas vezes que ele é mal empregado, para benefício de alguns poucos. Existe um outro ponto que eu quero destacar, que em muitas de nossas igrejas, às vezes as relações entre as pessoas são fundamentadas no ativismo eclesiástico. As pessoas se relacionam entre si enquanto elas estão fazendo alguma atividade para a igreja. Quando elas não estão, aquele relacionamento esfria ou inexiste. Ou mesmo, quando a pessoa por alguma razão se afasta da igreja, ela é deixada de lado, ela é descartada, porque ela não está mais trabalhando, ela não é mais útil. Isso não é declarado, obviamente, isso não é diretamente incentivado, mas isso tem sido praticado. E isso também tem afastado muitas pessoas da igreja. Um outro ponto nós temos visto aí em épocas de eleições municipais, estaduais e federais que as grandes igrejas em geral apoiam um candidato, apoiam um partido. Eu não quero dizer que a igreja não tenha que se envolver em política, não é o caso, mas muitas vezes nós temos percebido claramente que o interesse em apoiar um candidato X ou Y, que a motivação em colocar um camarada no púlpito que é candidato a um cargo não é o bem da nação, o bem do Estado, não é a melhor proposta, às vezes é um outro interesse. E as pessoas não são mais ingênuas como eram antigamente. E não só isso, mas
Nós vimos aí em muitas eleições passadas a presença de políticos envolvidos em escândalos, corruptos, né, ocupando púlpitos de igreja e pastores nacionalmente conhecidos apoiando-os. E isso vai minando a confiança das pessoas, elas vão deixando de acreditar nas boas intenções de muitos líderes das igrejas. E isso vai acumulando, as pessoas vão pegando um sentimento negativo e acabam não voltando mais. E por fim, até como consequência ou relacionado a tudo isso que eu falei, faltam-nos referências. Eu não digo referência de grandes pregadores, eu não digo referência de conhecedores da Bíblia, eu não digo referências de pessoas talentosas, mas eu digo que nós precisamos de mais referências de caráter. Pessoas que cumprem o que dizem, pessoas que são as mesmas em público e na esfera privada, pessoas que colocam a sua palavra acima do seu lucro, do seu prejuízo, pessoas que são coerentes com aquilo que pregam. Infelizmente, muitos evangélicos, ou infelizmente até ex-evangélicos, ao terem se deparado com bastidores de igrejas, acabaram se desapontando demais. Temos até livros sobre isso. Tem o livro que é resultado de uma tese do Paulo Romero, chamado Decepcionados com a Graça. Tem o livro de uma jornalista chamada Marília de Castro, de Camargo César, chamado Feridos em Nome de Deus. Esse fenômeno está sendo tão comum que até livros e teses estão sendo produzidos para tratar do fenômeno. E como disse Jesus, está lá em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, é necessário que essa situação passe por uma reversão, por duas razões. Nós vamos dar conta diante de Deus do que nós fazemos. Especialmente quem é líder vai ter um peso maior. E dois, num médio e longo prazo, se as igrejas, a maioria das igrejas, as igrejas que estão incluídas nessas práticas aqui que eu coloquei, se elas não se converterem de fato ao Evangelho, aquilo que Jesus disse, a viver em amor, em misericórdia, não interessado no bolso das pessoas, as igrejas vão começar a se esvaziar. Isso já aconteceu em muitos países do mundo, e no Brasil o movimento evangélico está numa curva de crescimento, essa curva vai se estabilizar em algum momento, e se as atitudes não mudarem, ela vai começar a cair. Pense nisso.